Saúde a todos nessa noite, com a paz do Senhor. Vamos estar lendo hoje Gálatas 5, para a meditação da preciosa palavra do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus por mais esse dia. Acho que todos nós, né? Chegarmos ao final desse dia, somos e salvos. Por enquanto. Mas enquanto Deus estiver fazendo a diferença na nossa vida, você pode ter certeza que muitos dias nós teremos, né, para glorificarmos a Deus com liberdade. E acima de tudo, nós vamos falar hoje sobre essa liberdade. O que é a liberdade de fato? Qual é a intenção quando nós falamos liberdade? Para alguns oportunistas, a liberdade eles confundem ela. Acha que liberdade é usar droga, liberdade é se apossar do que não é seu, do que não é meu. Eu vou dar um exemplo, esse negócio de invasão de terra. Isso não é um direito. Se a terra até então tem um dono, quer dizer que se eu entrar dentro dela, eu estou invadindo essa terra. Isso não é liberdade, né? Pastora Maria Aparecida, pastor Cidercino, que Deus vos abençoe. Então, o que é liberdade? Qual tipo de liberdade que Deus está falando? E o livro de Gálatas, capítulo 5, ele já inicia falando desta liberdade. Liberdade essa que muitas das vezes nós confundimos ela. Temos que ter cuidado quando nós falamos de liberdade. Porque a liberdade ela pode te levar à antiga escravidão. Exemplo, quem aceitou Jesus no longo da vida, que vem com essa conversa que a liberdade pode tudo, ou talvez é induzido por pessoas que a liberdade, ou até mesmo pelo tal do rebelde, né? Nós podemos tudo. E na realidade não é bem assim. A liberdade é você viver de bem com você. Daqui a pouco estarei indo para a congregação levar a palavra. Esteja orando, amém. Que Deus use com muita propriedade, pastora Maria. Que Deus use-a, né? Então, a liberdade que nós falamos ou que nós sentimos, ela existe uma certa cautela. E é aí que muitos confundem. A liberdade não te dá o direito de tirar a vida de ninguém. A liberdade não te dá o direito de sair quebrando as coisas na rua. A liberdade não te dá o direito de você ser rebelde, eu ser rebelde. Não é quando eu digo aqui a palavra, tanto é para você quanto para mim. Então a liberdade, ela é dosada de uma certa cautela, um certo respeito. Então no livro de Gálatas, capítulo 1, 5 e capítulo 5 e versículo 1, já inicia falando assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes, não vos não se sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Que é o que muita gente confunde. Eu não vejo nada certo, eu não concordo quando uma pessoa diz eu sou livre. Na realidade nós não somos livres. Nós temos um proprietário, um bicho achou de me ferrar nas costas aqui. O proprietário nosso, Jesus, não nos deu essa liberdade toda, não. Exemplo, se você tem a tua casa, a liberdade com seus filhos vai até aonde você permite. Será que seus filhos têm essa liberdade toda? Eles podem fazer o que eles querem na casa toda? Ou eu posso estar errado? Elias, Vitorino, boa noite, na paz do Senhor, tudo de bom? Aqui tudo ok. Aqui também está tudo bem, meu filho. Que Deus continue te abençoando, Elias. E os demais que estão aí. Então, a liberdade, ela existe certas restrições.
mesmo a liberdade de Cristo, existe certas restrições. Você é livre, sim, livre para adorar a Ele, você é livre para ir e vir, mas existe, em toda a liberdade, existe normas e diretrizes que nós temos que compreender isso. A rebeldia nunca se encaixou. A revolta, a mentira, a fofoca. E aí, em N os problemas que a liberdade não faz parte. Porque quem verdadeiramente é liberto, que a liberdade de Cristo é executada na vida dele, a primeira coisa que ele é respeitoso. A segunda coisa que a pessoa é, que tudo ele espera no tempo de Deus. E a mais justa dessas liberdades que Cristo nos dá, é que Ele nos dá liberdade, até mesmo para falar diretamente com Ele. E é isso que muita gente confunde. Diz, a liberdade eu posso fazer o que eu quero. Não. Nós vivemos num mundo livre, né? Isso é para o inglês ver. Que na realidade nós somos escravos de um certo sistema. Não, pastor, eu não. Não, você tem uma árvore em casa aí, dependendo das prefeituras. Maria de Fátima. Maria de Fátima é a irmã Fátima, lá de Nova Olímpia, né? Esses dias tivemos lá na igreja do pastor Manuel, e estava lá ela, a irmã Zene, né? Pessoas que a gente ama muito. Seja bem-vindo, irmã Maria de Fátima, né? A gente conhece por Fátima, quando eu vejo Maria eu fico meio perdido. Então, assim, nós temos que entender isso. Que a liberdade que Cristo nos deu, ou nos dá, ou nos tem nos mantido, essa liberdade ela tem regra. Essa liberdade, eu tenho que respeitar o meu irmão. Exemplo, alguém me separa para alguma coisa lá na igreja. Exemplo, ou eu saí de um cargo. Eu já vi pessoas quebrando a liberdade dessa maneira. Ele era o regente, a dirigente ou o dirigente daquele trabalho, mas de um ano para o outro o pastor fez ali uma mudança. O que acontece? Tem pessoas que não conseguem entender que aquele trabalho não é provisório. Deus pode te deslocar, te tirar, te pôr de novo, até num lugar melhor, se você usar da liberdade que Cristo te deu. A liberdade de ir aos pés dele e dizer, Senhor, eu queria tanto fazer aquilo de novo, e Deus te coloca lá. Mas tudo tem que haver respeito. E muitas vezes, dentro da igreja, a pessoa que saiu é igual o pastor. O pastor saiu de uma igreja, esqueça ela. Não tem esse negócio de estar ligando para saber como é que o outro pastor tá fazendo lá. Porque o meu tempo, o tempo desse pastor já passou. Agora quem está lá é um outro pastor com uma outra visão. E nós temos, como nós, principalmente nós que somos pastores, respeitar isso. Quando eu deixo uma igreja, eu deixo as pessoas também. Ah, é sério, eu sou desse jeito. Você deixou de ser amigos dele? Não, não deixei de ser amigo. Mas eu não vou ser uma pedra de tropeço para o outro pastor que assumiu no meu lugar. É isso que você tem que pensar. Se Deus te tirou, te sacou de alguma coisa, espere, porque Ele tem coisas novas e melhores para a tua vida, para a minha vida. Basta você esperar o tempo de Deus. E não ficar indo lá, levando e trazendo, querendo saber o que está acontecendo em algo que você já administrou dentro da casa do Pai. E isso existe. Existe, e é muito forte isso. Aquela pessoa que parece que não aceita que o tempo dele ali ou dela acabou. Isso não é um crente que vai pela liberdade que Cristo nos deu. Porque a liberdade que Cristo nos deu é caminhar sempre para frente. Se você perdeu algo, você não perdeu nada se foi por questão de cargo dentro de igreja. O que eu vejo muito dentro de igreja, e vocês há de convir comigo, que
que acontece muito isso, de nós interferirmos na liberdade do outro irmão. Se o outro irmão está ali naquela posição que você estava, não dê pitaco. Você já passou por ali, não interessa mais para você aquilo ali. Você vai orar, agradecer a Deus pelo tempo que você viveu ali, pelo o trabalho prestado, e ficar na posição daqueles que esperam com paciência no Senhor. Ou é desse jeito, ou é de jeito nenhum. Então, liberdade, a minha liberdade vai até onde você, a sua liberdade vai até onde você respeita a minha. Uma vez eu lá em Roraima, eu fui na Polícia Federal e lá tinha uma frase que dizia assim: a minha educação, né, vai depender muito da sua. Passado algum tempo, um outro amigo meu foi, mas ele foi lá para explicar umas coisas. E lá ele começou a xingar esses policiais. Daqui a pouco ele voltou com a orelha parecendo um bolo, né, de pancada. Aí que eu fui entender aquela frase lá, que a educação dele ia conforme a minha. Se eu o tratasse mal, ele ia me tratar mal. E tudo que nós fazemos com relação ao nosso irmão, você pode ter certeza que isso vai vir de volta para a minha vida e para a tua vida. Respeite. Tem pessoas dentro da igreja que quando separa alguém, repara bem o que eu vou falar aqui. A pessoa, eu acho que estava esperando que era ele ou ela que ia ser separado. E de repente, Benilda Pereira, a paz do Senhor, tô com saudade de vocês sumiram, né? Teve um tempo que o caminhão ficou lá parado muito tempo, né, cara? E agora o caminhão sumiu, é com certeza que vocês estão trabalhando, né? Que Deus abençoe a tua vida, a vida do... E o irmão Vino, tu acredita que eu esqueci o nome dele? Então, que continue Deus acrescentando dias e dias de bênção na vida de vocês, tá? Então, a liberdade minha vai até onde você... A liberdade tua, comigo, vai até onde você respeita a minha liberdade. Acho que devemos glorificar a Deus por cada vida dentro da igreja que é separado. A pessoa, quando é separado, eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que enaltecer o precioso nome do Senhor. Porque aquela pessoa começa a partir dali um trabalho. E eu não tenho que ter inveja. Porque toda pessoa que tem inveja, certamente essa pessoa desrespeita a liberdade do outro. Nunca está feliz com as conquistas do outro. Nunca está feliz com o jeito que o outro leva. Eu já vi pastores sair e entrar um outro que talvez não batia duro, né? E deixava a igreja à vontade, e o outro que chega quer organizar o jeito, o modo dele de levar aquela congregação. Nenhum pastor é igual. Mas eu já vi pastor comer fogo e brasa, com crentes rebeldes que não respeitam a liberdade e nem a titularidade daquele pastor, a responsabilidade que ele tem. E ele tem um jeito de levar a igreja, não é que ele é ruim. É que ele leva a igreja um pouco mais a sério que talvez o pastor moleque que passou. Existem pastores moleque, mas não é moleque no sentido mal. Ele é moleque, para ele tudo tá bom, é brincalhão, leva a igreja daquele jeito. E eu que aceito Jesus, encontro um pastor daquela maneira, eu nunca vou aceitar um pastor do estilo meu. É ou não é assim? Ronei da Silva. Será que é o pastor Ronei? Não é não. Acho que é o Ronei lá de Nova Olímpia, né? Seja bem-vindo, meu filho. Então eu nunca vou aceitar. Por quê? Eu resolvi não. Eu, quando aceito Jesus, eu encontro aquele pastor com estilo de menino. Que é brincalhão, é desenvolvido, ele tudo com ele se mistura, fala a língua dos jovens, fala a língua de todo mundo. Quando muda de pastor, Deus não está te dando o direito de tocar na vida desse outro pastor por ele ser diferente.
É o que a Bíblia diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nós temos que respeitar a liberdade do outro. Independente de quem seja. Não, com esse pastor aí, não, Deus me livre esse homem aí. Espera, porque assim como o outro saiu, esse também vai sair. E eu vou dizer mais outra coisa aqui que é notório. É necessário mudança de pastores dentro da igreja, para que se haja um tempero diferente. E a igreja, poxa, eu não sabia disso. Que cada pastor que vem, ele traz uma mensagem diferente. Não significa que o Deus dele é diferente. É a maneira que Deus o usa que é diferente. Você não tem que contestar. Você tem que ficar na sua posição, que talvez você não goste dele. Mas se você for visitar a igreja desse pastor, você vai ver que algumas ovelhas lá vai afirmar categoricamente que esse pastor tem essa linha dura, mas ele é um homem de Deus. Hoje eu estava falando com um grande amigo meu chamado Grace. E eu sei o que o Grace passou. O Elias Vitorino sabe quem é que eu estou falando. O Grace saiu da Cagil. Ele era um dos chefes da Cagil para a banda de Sinop, o Sorriso. Quando Deus mandou ele ir, abandonar tudo aquilo, segundo ele, até droga eles usavam. E ele aceita Jesus e o Senhor convoca ele para vir ficar aqui na sede de Tangará, no pátio ali, sem saber para onde ia. A esposa não entendeu, os parentes não entenderam, ninguém entendeu aquela prerrogativa, aquela mudança de vida dele. E aqui até alguns obreiros tiravam sarro dele, menosprezava alguns bonitão que existe aqui, né? Aquelas pessoas que gostam de inferiorizar o outro. E hoje eu estava falando com o Gleidson e eu fiquei muito feliz. Ele mandou uma foto para mim da igreja que ele está mexendo lá. Todas as igrejas que o Gleidson entra, elas são abençoadas. Mas ele tem um estilão assim, um estilão. Se as pessoas acham que eu sou seco, seco é ele. Mas ele é um seco molhado. Porque ele tem um amor tão grande pelas coisas de Deus. E hoje eu tive... E às vezes a gente, em vez de aumentar essa liberdade na vida da pessoa, indo até ele, ou ligando, ou mandando uma mensagem para ele, dizendo para ele, olha Grace, eu sei o quanto você sofreu, para que hoje Deus te honre em tudo que você faz. Não tem coisa mais gostosa na vida de um pastor ele ouvir isso. E hoje, não sei aonde é que eu estava, que eu mandei esse áudio para ele, dizendo para ele, Gleison, você é uma bênção, você venceu. A gente sente saudade disso. A gente sente saudade. Não é que a gente está correndo atrás de um reconhecimento. Mas a Bíblia diz, dê honra a quem tem. É pelos frutos que se... não é pela árvore, né, que se conhece, mas é pelos frutos. Pela liberdade até então que Deus deu a ele, ao Gleison, de aonde ele chegar, aquela igreja muxuruca, murcha, ela passa a ter dias acrescentados e dias extremamente abençoados. Ah, o Gleison é o bambambam. Não, irmãos. É o Deus que está nele e o processo que ele passou. Porque tem muita gente querendo ser pastor aí, mas ele não passou por nenhum tipo de processo. Não passou por nenhum tipo de esmagadura, não passou pelo moinho de Deus. Aí daqui a pouco ele abre uma portinha ali e diz, eu sou pastor. Tu não é pastor não. Tu nunca foi pastor. Porque o pastor tem que esperar o tempo de Deus. Eu nunca quis ser pastor. Nunca. Não era a minha ideia isso. Gostava muito de cantar, nem de pregar eu gostava. Mas Deus um dia me chamou, eu fui separado pelo pastor Ronaldo, que às vezes está aí. Fui separado diretamente a evangelista.
levei até um susto quando me separaram, porque eu já fazia a obra de Deus. Mas a história do Gleison é interessante, que eu nunca vi o Gleison afogar a liberdade de outro crente. Ele tem um jeitão de sempre estar brincando, mas é uma brincadeira séria. E quando eu falava para ele, Gleison, como que é viver assim, Gleison? E ele dizia só dando glória e muito aleluia, misturado, aleluia. E eu vi o Gleison passar por isso, o Vitorino aí conhece ele. Passou por isso por anos. Eu fui passar, lutar, sair, ele foi para lá. E hoje o Gleison é um pastor, que os pastores que dirigem, não a vida dele, mas que administra ele, com relação ao chamado que ele tem, os pastores presidentes que estão acima dele na hierarquia, não acima dele como homem, admira ele pela natureza de respeitar a liberdade da própria igreja, dos irmãos. Ele tem aquele estilão dele duro, mas só conhecendo ele que você vai descobrir que aquele homem realmente vive dentro de um quadro chamado liberdade de Cristo, para fazer o que ele colocar nas mãos de Deus dá certo, não para a vida pessoal, mas estou falando em termos de igreja, de administrar a igreja. Então quando ele chega, geralmente a igreja se incha. Esse cara aí é... Mas quando vê que ele acorda 4h30, 5 horas ele está de joelho, e ele começa a chamar os obreiros para isso, aí que incham mesmo. Mas devagarinho a igreja vai assumindo aquele papel, acompanhando ele, e daqui a pouco, atrás de um grande homem de Deus, tem uma grande mulher, e ele tem isso. Uma mulher maleável, flexível, que ajuda ele nos mínimos detalhes. Aí ela vai para um lado e ele para o outro, e daqui a pouco o rebanho todo está junto e a liberdade de Cristo é estabelecida. A liberdade verdadeira é você viver em comunhão com os teus irmãos. A liberdade verdadeira é você viver em obediência com o que está escrito e também com a vontade de Cristo. Essa é a liberdade que muitos crentes confundem. Acha que liberdade é eu falar o que eu quero. Liberdade é eu fazer o que eu quero. Não. Paulo diz, eu já não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. Então hoje a nossa liberdade, ela é vinculada ao querer e à vontade do Pai. E mesmo servindo ao Pai, vocês vão de compreender que servindo ao Pai nós vamos passar por lutas. Mas Ele, como Ele nos deu a liberdade, ao Pai da liberdade, Ele também vai se levantar com liberdade e vir em teu socorro, porque Ele é perfeito. Quem vive na liberdade de Cristo é abastecido de uma autoconfiança. Quem vive na liberdade de Cristo realmente são pessoas renovadas. Quem vive na liberdade de Cristo Jesus, aonde toca vai bem. Quem vive na liberdade de Cristo Jesus, as pessoas que estão em volta vê que você vive na liberdade de Cristo Jesus. Portanto, nós não vivemos dentro de um chiqueirinho. Nós podemos ir para onde nós quisermos ir, mas com a verdadeira liberdade, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Que tem muito crente por aí que diz que é de Deus, mas Deus não o conhece. É crente mal-humorado, é crente cego, é crente que não dá fruto de jeito nenhum. Esse não vive na liberdade de Cristo. É crente prepotente, sensual, né? O sexy, né? Agora tá uma moda, não tá assim? Não é só as irmãs, não tem nego, deixa pro reto. Tem uns irmãos aí também bem sexy, viu? Andando pra rua sexy, né? Essa igreja tua aí proíbe bermuda, não use não. Eu não sei no caso de uma pescaria, se você é caminhoneiro. Mas nem eu, quando eu era caminhoneiro, não gostava de andar de bermuda. Tá minha esposa de
testemunha que eu vou pescar de calça, não é? Nunca fui. Não vou, não consigo. Eu tenho uma bermuda só, eu acho que nós temos 7 anos juntos. Acho que se eu usei ela 4 vezes e foi para dormir. Mas eu só durmo de calça. Pastor, você é doido? Não, cada um tem a liberdade limitada por Deus. Cada um de nós. A uns Deus libera, a outros não. Então é isso que você tem que ver. A liberdade de Cristo Jesus na nossa vida, ela é dosada conforme o espaço que você dá para Deus. Eu nunca fui muito de acordo com pessoas que dormem nu. Mesmo antes de ser crente, o meu avô falava para mim isso. Eu e o meu avô, não é a Bíblia, tá? Presta bem atenção. Ele dizia para mim assim, o homem que dorme nu, ele dorme despreparado. E eu nunca entendia por que ele falava aquilo. Não é bom que nós venhamos a dormir nu. Porque às vezes ele falava, né? Não é a Bíblia. Ele falava que muitas vezes espíritos malignos nos visitavam. E eu ficava assim. Então quando eu saí de casa criança, eu tinha 8 anos, a partir dos 14 anos para frente, eu parei automaticamente de usar bermuda. Até por certas situações. E parei. Quem? E parei também de usar dormir nu. Eu só dormia praticamente nu. Era muito quente, né? Sabe quando foi? Nós estávamos num garimpo chamado Clareira. E lá, o Senhor, uma meia hora de acontecer um certo fato lá, de tentarem tirar a vida minha, eu levantei e vesti uma calça e uma camisa. E não sei, Deus me tirou o sono, e foi quando a gente estava numa guerra terrível por negócio de terra, na época do garimpo Jurueiro, e foi quando invadiram e eu era o único que estava pronto. E naquela noite ceifaram a vida de 3 amigos meus. Mas eu e outro, e a cozinheira, nós escapamos. Os outros é que ainda foi caçar a calça, o outro foi... Então assim, por isso, hoje eu tento. Já tentei, mas não consigo. Eu deito, eu acho que eu estou... Não é que eu estou esperando o ruim, é que o Senhor tem o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pastor, e quando eu estou lá no meu conjugue com a minha esposa, né? Com os deveres, né? Do marido e da esposa, como é que eu faço? Não, irmãos. A Bíblia, tem alguns relatos que um dia eu vou colocar em prática aqui. Aí não. Como é que você vai? Oxe, de roupa. Não tem como, né? Então assim, para tudo há uma peça a ser encaixada. Só que eu nunca durmo nu. Não consigo dormir assim. Sempre durmo de calça. Carla até comprou umas calças mais leves. E assim eu durmo melhor. Eu sou extremamente calorento. Então, quem tem liberdade, ele vigia desde o templo, que é o teu próprio corpo. Respeitando e dando espaço para que Deus venha vos guardar cada dia mais. Não com teu receio, mas com teu cuidado. E por ter cuidado, por isso que essa palavra diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes. Quando diz essa palavra, portanto, permaneceis firmes, isso vem uma sequência de fatores juntos. Firme quer dizer que você é vigilante. Firme quer dizer que você observa tudo. Firme quer dizer que você cuida do templo e da morada do Espírito Santo de Deus. Firme quer dizer que você alimenta essa aliança que você tem com Deus. Firme quer dizer que você renunciou ao velho eu. Firme quer dizer que você é uma pessoa extremamente cuidadosa, zelosa ou zeloso pelas coisas de Deus.
Isso é se manter firme. Se manter firme é eu não olhar para a direita e nem para a esquerda, e nem para a imensidão de dificuldades que existe por aí. Isso é se manter firme. É isso que essa palavra está falando. Se mantenha, portanto, permaneceis firme. Firme. Firme é se manter vigilante, olhando as diretrizes, os projetos de Deus, observando mais o que Deus requer de você e do tempo que é eu e você. O que é que Deus quer de mim? Que eu venha, né, Evelyn Calisto? A paz do Senhor. Fazia dia, né, sumida? Que Deus vos abençoe. Então, como eu estava falando aqui antes do Gleison, presta bem atenção. O Gleison, aonde ele toca, dá certo. Ele é um irmãozão meu, assim, eu consigo me abrir muito com ele. Eu acho que nós dois é muito parecido. Até o gênio nosso, é facinho da gente brigar. Porque os dois tem, eu acho que a mesma cabeça, a mesma direção. Agora o Gleison, o que eu vejo, que tudo provém da liberdade que Deus nos dá. Como assim, pastor Zé Carlos? Porque ele ouviu o chamado, largou tudo para lá. Eu acho que ele trabalhava lá na Cagil. E Sorriso ou é não lembro bem. Mas ele trabalhava para esse lado, ganhava muito bem. E hoje? Hoje ele é um ganhador de alma, mas ele, antes disso, ele teve que passar pelo processo da compreensão da liberdade de Cristo na vida dele. Passou por muitas. Eu sabia que ele via aquilo ali. As pessoas menosprezaram ele, mas quem está na liberdade de Cristo Jesus olha para Cristo e não para o que estão falando, não para o que estão querendo aplicar em vossa vida. Olha para Cristo, porque ele vai te dar vitória. E é esse homem, o Gleison. O Gleison é um dos grandes exemplos que me alegra muito, porque eu acompanhei o Gleison, acho que quase do primeiro dia que ele chegou aqui. Levei ele, acho que umas 2 vezes lá em casa. Eu tinha uma dó dele, falei, esse cara é doido. Largou tudo e veio para o pátio da igreja. Não, irmãos, apressa-te em se posicionar. Não fica na igreja dando trabalho, não. Não fica na igreja tirando a liberdade dos outros, não. Não fica na igreja produzindo coisa ruim. Não fica na igreja fazendo fofoca, não. Nunca vi o Gleison fazer uma fofoca. Já tentei fofocar com ele. Ele não fofoca de jeito nenhum. Não fofoca. Nunca vi o Gleison. Não. O negócio dele é estar ali. Ele fala um pouco meio que sério, com brincadeira, com a gente, né? Mas quando é aquela pessoa que ele nunca conhece, é aquele padrãozão dele. Aquela carona e pronto. A paz do Senhor. Mas aonde ele toca, dá certo. E o que Deus tem para a vida do Gleison? É inexplicável o que Deus tem para a vida do Gleison. É bem maior que ele imagina. Deus está dando agora pequenas coisas para ele, na liberdade. Ele está usando toda liberdade que Deus está dando para ele. Liberdade está vinculada também com o que você faz, com o que você produz para a casa do Senhor, para as pessoas. Lembra-te disso. Que liberdade não é libertinagem. Liberdade é você entender que essa liberdade existe deveres e obrigação a ser executada. E essa liberdade vem através da palavra. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. É a mesma coisa de falar, conhecereis a verdade e a liberdade te encontrará. A liberdade, na realidade, ela é um pouco que nos encaixa em algo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Essa é a liberdade. É você olhar para uma coisa e todo mundo dizer aquilo ali não dá certo, fulano. Eu vi muita gente dizer isso pro Gleison. Por que eu estou falando dele hoje aqui? E eu nem sabia que ele está aí, né? Então, assim, a Carla que contou agora aqui, é porque é de Deus. E se você tem alguém que você tem que honrar,
Não espera para amanhã, porque amanhã talvez essa pessoa não esteja aí. Eu tenho 1001 defeitos, mas eu tenho essa qualidade de dizer para a pessoa o quão aproveitoso ele está usando ou ela está usando essa liberdade para a honra e glória do Senhor. E ali nós exaltamos o Senhor, glorificamos sempre o nome do Senhor. Honre o teu irmão, mas glorificando a Deus pela vida do teu irmão, e assim, sugestivamente, você vai estar enquadrado na liberdade que Cristo discrimina aqui, que Cristo determina para a nossa vida. Amar o teu próximo, honra a quem tem honra, assim diz o Senhor nesta noite, para a vida de alguém. Essa palavra é para alguém que está aí hoje. Eu não vou nem aprofundar muito hoje aqui. Eu nem ia fazer esse trabalho hoje por questão do tempo e eu não estou bem. Mas senti vontade, desejo de falar um pouco dessa liberdade que é viver em Cristo, viver em comunhão com teu irmão, viver longe, se distanciar cada vez mais das confusões hereditárias, né, dentro da igreja. Pastor hereditário toda fofoca, tudo que é de confusão é hereditário de uma outra pessoa. Um sozinho não consegue fazer isso. Um sozinho ele vai tirar a paz dele, a liberdade dele. Sozinho, se ninguém dá ouvido para o fofoqueiro, não existe fofoqueiro. Se ninguém dá ouvido ao contendeiro, mantenha a tua liberdade. A tua liberdade é a chave principal para abrir portas de bênção na tua vida. É essa a liberdade. Se manter firme, olhando sempre para diante. E nunca deixar ninguém te desanimar. Que eu fico olhando a vida do Gleice, eu nunca falei para ele, mas tinha vezes que eu ficava olhando para ele, me dava uma dó. Aí eu pensava, pai, podia pedir para esse homem contar tudo que eu sei para ele. Mas Deus nunca permitia, que eu também não sou muito chegado à fofoca. Já falo logo na lata, logo, tomo o teu logo, entende? Mas eu via ele sempre rindo, oh glória, aleluia, sempre que eu chegava perto dele. Pastor, o senhor hoje resolveu falar do Gleice? Sim, por que não? Nós não falamos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós não falamos de Mateus, Tiago, João, Timóteo. Então, homens de Deus apenas. E aqueles escreveram a Bíblia. E esses que estão no nosso meio hoje estão escrevendo para as próximas gerações, se Jesus assim não vier. Um dia vai ser lembrado. Escreva uma história, aleluia, uma história de liberdade que as pessoas possam ver lá na frente, na tua velhice, e olhar para você e para mim e dizer, realmente você viveu na liberdade que Cristo vos doou. Viver em liberdade é isso, não é a liberdade de ir e vir, não, porque isso aí nós já fazemos. A liberdade é você se adaptar ao conceito que Cristo quer que você se adapte. É abrir o teu coração e dizer para ele, Pai, preencha onde tem as lacunas aqui em mim, tenha liberdade para isso, porque eu quero dar fruto, aleluia, nessa terra, na tua casa, no dia a dia, com os meus amigos, com a minha vida profissional. Não importa o que você venha fazer, mas seja respeitador de liberdade do outro, da liberdade do outro. Porque a partir do momento que você começa a entender o que é liberdade, Deus começa a bradar na tua vida. E o jeito mais fácil de você entender o que é liberdade é muito simples. Como assim, pastor? Faça aquilo que os outros talvez não quiseram fazer. Faça você. Viu? Faça você. Coloca um tampão aqui de Cristo, o escudo dele de um lado e do outro, e determina na tua vida, na minha vida, determina dizer, eu vou conseguir, porque o Senhor me deu liberdade para caminhar no sentido disso que eu desejo, seja para a casa dele, para a tua casa, para a vida dos teus filhos. Tenha essa liberdade. A liberdade é isso, é você executar
todas as ferramentas que o Senhor nosso Deus te deu, porque um dia Ele vai te honrar. Como vejo hoje Deus honrando o Grayson. Ah, pastor, mas ele está de Hilux. Irmão, não é carro que deixa o Grayson. Ele é simples, igual eu. Eu não ligo se eu estou num Fusca, numa Kombi, eu não ligo. Eu não tenho amor a essas coisas. Eu tenho amor a isso aqui que eu estou fazendo. Que tem dia que eu não tenho nem condição, mas também não sou nenhum coitadinho, tá? Tudo que eu passo hoje foi fruto de eu não respeitar a liberdade de outros lá atrás. Então me ocasionaram também. Assim como eu ocasionei danos na vida de algumas pessoas, ocasionaram também na minha. Porque é lixo que quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Eu ainda estou no lucro de estar vivo, né? Deus me deu isso. Me deu essa liberdade. Então, portanto, mesmo erroneamente, tem dia que estou gago aqui, né? Eu venho aqui e aplico aquilo que eu aprendi. Que Deus me deu a liberdade de aprender. Tudo é oportunidade. A oportunidade é a real liberdade de Deus para com a tua vida, para com a minha vida. Deixa de ser coitadinho e experimente usar essa liberdade em tudo que você tocar, na vida dos seus filhos, no seu marido, nos negócios, dentro da igreja, porque quem vive na liberdade, abastecido pela liberdade de Cristo, ele não tem tempo para coisa ruim. Pode estar passando o que estiver passando, ele sempre vai estar de cabeça erguida, e por mais que algumas paredes que você levante venham a cair, o Senhor vos ajuda a colocar as paredes de novo de pé, porque Deus, Ele requer de nós, quando nós estamos nessa liberdade que Deus nos deu, quando nós estamos lutando por alguma coisa, Ele requer que nós venhamos a nos esforçar, usar a força, que é essa liberdade que Deus nos deu e te dá, para que se complete tudo aquilo que você projeta. Só vai completar quando você entender que a liberdade de Cristo pode muito em seus efeitos. Você pode conquistar coisas que você nem imagina o que Deus tem para a tua vida. Eu estou muito feliz hoje, e o diretor falando aqui com o pastor Gilmar, e o pastor Gilmar, ele era dirigente de igreja, sabe? Aí hoje ele me mandou antes de eu falar com o Grace, ele mandou um áudio para mim. Pastor, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. O senhor está desde quando o senhor começou essas lives, falando para mim que Deus tem uma surpresa esse ano para mim. E já aconteceu. Falei, o que foi? Eu fui separado, eu e a missionária Cida Lima, que eu sempre chamei eles assim. Eles não são, né? Ele é presbítero, mas eu sempre chamei ele de pastor. E aí, hoje ele me deu essa notícia. É isso que eu quero ver aqui. Ele agora vai viver pelo vitupério. Até ele achou engraçado. Disse para ele onde é que está escrito. Foi Moisés, né? Lá no capítulo de Hebreus 11, não sei se é 23 ou 24, caça aí na Bíblia tua, diz que Moisés desistiu dos tesouros do Egito para que fosse viver pelo vitupério. Entendeu? O que é vitupério, pastor? É a liberdade que Deus te deu. É viver abastecido pelo próprio Deus. É acordar de manhã sabendo que a liberdade de Cristo Jesus está no controle da tua vida e da minha vida. Isso é viver pelo vitupério. É você dar crédito a esta liberdade. Ela todos os dias ela aumenta na minha e na tua vida. Isto é viver pelo vitupério. É desistir de você mesmo, dos sonhos malucos, como eu tinha antes, o Grace também tinha. De ter e ter e ter, é melhor ter a graça. A graça faz parte dessa liberdade. Sem a graça, sem a liberdade, sem as alianças que Deus faz conosco, que não é nós que fazemos com Ele, né? É nós que nos dirigimos a Ele, e aí a gente diz para Ele, Senhor, eu quero experimentar desta liberdade. E Ele diz, e eu estou aqui para te dar. Só se posicione. Não seja um crente desanimado, não. Eu não vou nem entrar muito nesse ensino hoje, porque eu não estou enxergando hoje. Meus computadores me dão uma mancha
bem no meio. Eu tenho um computador aqui que ele é uma piada, viu? Mas Deus vai me dar outro, eu sei que vai. E agora, dos dias para cá, ele criou uma mancha na tela. Isso quando ele não trava, ele é bem antigo. Mas deixa o computador para lá. Então é isso que eu quero dizer hoje aqui para todos nós. Seja livre, mas esteja sob o controle de Deus. Que essa liberdade, que não seja você levando a vida toda. E eu tenho exemplo de muitas pessoas que hoje é o Senhor que leva a esposa, leva tudo, leva a família inteira. Porque Deus é grato. Deus, ele é extremamente amoroso com você e comigo. Seja grato. Assim como Deus também é. Deus tem orgulho de você quando você e eu reconhecemos que precisamos realmente entender esse primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas, que diz ali: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa, pastor? Viver em paz consigo mesmo e com tudo que está em volta. E olhar sempre para frente. E nunca, de maneira nenhuma, aceitar ninguém te deixar menor, não. Você vai sair dali calado, sorrindo por dentro e dizendo: o que está em mim incomoda ele. E se incomoda é porque está dando certo. Não vá bater de frente com essas pessoas, porque essas pessoas não têm a liberdade que você tem. Você é especial, de boas obras, e o Senhor te ama muito e quer fazer notório cada dia mais, viu? Essa força chamada liberdade que Ele vos deu e nos deu para a honra e glória dEle. Ele pagou um preço terrível por isso, por questão da nossa liberdade. Liberdade, nós sabemos que estamos indo diretamente sentido a glória do Pai. Essa vai ser a tua verdadeira liberdade. Aqui a nossa liberdade ela é limitada, porque o Senhor tem que colocar limite, porque Ele zela da casa que Ele ama. Ele cuida com seus olhos e mãos. Ele zela, Ele te guia, Ele te alimenta. E eu sei que Deus controla as nossas vidas quando nós entendemos que a nossa liberdade depende muito da nossa obediência. Se você é Josino Pedroso, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Já estamos terminando aqui para a glória de Deus. Hoje eu não estou enxergando legal, mas amanhã a gente faz o trabalho aqui de novo. E hoje a palavra de hoje é essa. A liberdade é isso. É você viver inteiramente sobre o controle de Deus. Ele é a tua e a minha maior liberdade. Liberdade não é você ser oportunista. Liberdade não é você ser baderneiro dentro da igreja, ser revoltado, fofoqueiro. Liberdade não é isso. Liberdade não é você dizer para o pastor seu: eu venho o dia que eu quero. Já vi crente: o senhor está equivocado. Já vi crente assim, peitudo. Vê a vida deles. Mas aquele que tem a sensibilidade do Senhor, ele diz: ei, em tudo eu dou glória. Deixa, talvez esse pastor está me dando uma pancada, mas eu no fundo eu acho que esse pastor me ama. Se ele está dando essas pancadas é porque ele te ama. Esse pastor não vai com a minha cara, não. Quem tem liberdade em Cristo não tem esse negócio, que não vai com a cara de bem e de A, não. Ele olha para a igreja como um todo, e o todo ele faz parte. Oh, glória a Deus! Se igreja nenhuma é perfeição, você não vai achar perfeição ali. Porque tem muitos que ainda estão conhecendo a liberdade que você conhece. Dê fruto e aplique essa liberdade que você utiliza na vida dos que ainda não compreendem totalmente a vontade de Deus. E assim eu quero agradecer a todos. Vamos orar, pedindo a Deus que Deus nos dê uma palavra amanhã também de sabedoria. Geralmente eu faço isso com mais tempo, né? Mas hoje eu vou parar um pouco mais cedo.
Hoje eu só queria entregar para vocês o que Deus estava me mostrando hoje. A liberdade. Lembra que a liberdade ela é um caminho, viu? E ela tem parede. Por isso que Deus diz, filhinhos, olha para mim. Entra nesse caminho estreito que você está caminhando para a verdadeira liberdade. A liberdade não é aqui na terra, mas Ele te dá parte dessa liberdade para que você atinja os alvos que Ele te mostrar. Começa a dizer para você mesmo, eu tenho liberdade, eu vivo em paz. Senhor, me mostra o que eu tenho que começar a fazer na tua casa. Senhor, eu tenho sonho, eu tenho uma faculdade, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Passa para o Senhor, você tem essa liberdade. O céu foi rasgado, o véu do céu, a partir do momento que Jesus passou pelo processo da cruz. E quando ele passa por esse processo, ele te dá a liberdade de falar com o dono dela diretamente, viu? Tu não precisa de intercessores, não. Se a tua vida não anda assim tão... vem passando por tantas lutas, será que não é que você nunca viu o que você carrega? Ou talvez você não tenha dado lugar a tal ponto para que Deus se agrade cada dia mais. Porque Deus é uma realidade, a liberdade provém dele. A liberdade que o mundo nos oferece é uma liberdade mentirosa, que só nos leva à escravidão, como esse versículo diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Por isso que no nosso meio há muitos fracos, oprimidos, entendeu? Que voltaram à escravidão. O mundo aí fora não existe liberdade. O mundo aí fora é a sintonia que o diabo quer. É a sintonia, é a devassidão, é a bagunça, é a droga, é a bebida, é a prostituição e tantas coisas mais. Né, irmã Rosa Silva? Que o Senhor vos abençoe. E eu quero orar nesta noite pela vida da irmã Josefa, Júnior, Kelly, Diadema, e vamos orar uns pelos outros, tá? Amém? Eu acho que você entendeu uma parte do que eu quis dizer hoje. Hoje é dia de você ligar para aquele irmão que você faz tempo que está grilado com ele, brabo com ele. Usa a tua liberdade. Se é um parente, a mãe, um pai, um irmão, para com isso. Quem tem liberdade, respeita a liberdade do outro. Quem tem liberdade sabe pedir perdão. Quem tem Cristo como a substância principal dessa liberdade, sabe fazer e se esforça para que cada dia a tua liberdade aumente. Cada passo que você dá em sentido a esta liberdade, verdadeiramente nós vamos nos tornando cada vez mais livres. E livre para dizer para você mesmo, olha, eu não tenho nada que me preocupe aqui. Não tem nada na minha vida, não tenho dificuldade com ninguém, não guardo ninguém no meu coração que eu tenho raiva. O que tem de crente fora dessa liberdade, por questão disso aí que eu estou acabando de falar aqui, é magoado. A mágoa vai te levar para o inferno. Tire essa mágoa. Ah, mas a pessoa nunca veio me pedir perdão, pastor Zé Carlos. Pois é. Mas quem tem a liberdade é que dá o primeiro passo. Viu? Vai lá, conserta a vida com aquele parente. Conserta. Lança no mar do esquecimento. Porque quem tem liberdade passou por uma outra dimensão. Você vê a vida totalmente diferente. Pastor Zé Carlos, talvez você não conheça isso ainda. Experimente viver desta maneira. Jogando para trás de você tudo que veio para te contrariar. Porque quem vive em liberdade, como Gálatas 5, versículo 1, ele não sujeita a perder tempo com picuinha. Ele simplesmente segue para frente, glorificando a Deus e perdoando os demais. É assim que é. A Bíblia diz que nós que somos mais fortes,
temos que suportar a fraqueza do mais fraco. Pastor, eu não sabia. Aham. E quando ele está falando fraco, não é aquela pessoa, não é Sidney Alves Pereira, boa noite, meu grande amigo. Deus abençoe a sua vida sempre, meu herói. Meu herói é você, rapaz. Para quem não sabe, o Sidney, eu chamo ele de soldado. Nós já trabalhamos no caminhão junto. Era ele que regulava os freios para mim. Nem vou contar tudo, né? Então, liberdade é isso. Liberdade é você perdoar, esquecer, tirar todas as indecisões, essas coisas que só nos incomodam. Liberdade é você dar lugar a Deus. Liberdade é você saber que todos os dias, quando você acorda melhor. Viu? Com a tua consciência, com Deus e com as demais coisas. Vai acontecer na tua vida, vai acontecendo automaticamente. Deus vai encaixando, te fazendo uma mulher feliz, um homem feliz e o nome dele sendo cada dia mais acrescentado nas nossas vidas. Oséias, caro, que bênção de Deus, abençoe a todos. Amém, Oséias. Eu estava falando de você, acho que tem uns 2 dias, não é, cara? Eu estava falando, se for o Oséias, que eu estou pensando que tem 3 meninas, né? Eu estava falando para Carla que você é pai e mãe. Oh, glória a Deus. Que todo marido fosse desse jeito, né? Então, liberdade é isso, é você viver em comunhão com todos. E dizer, para de ser crente ranzinza, para de estar, para com isso, porque quem tem liberdade, ele é cheio da glória de Deus. Quem tem liberdade é alegre, é feliz e determinado, por mais que todo mundo está dizendo que não vai dar certo, mas quem tem liberdade tem certeza do final. Oh, glória a Deus. O final é bom, é saudável, porque aquilo que você não dá conta, quem tem liberdade, o dono da liberdade, faz com que aconteça. Amém? Não olhe para nenhuma derrota mais não. Nem comente isso mais. Começa a dizer, a minha vida é uma bênção. Ah, é vovô agora, Osés? Que bom, meu filho. Dá um abraço nelas quando você vê, na sua esposa. Aí, doutor, acho que está com 2 dias que eu estava falando de você aqui. Mas não era mal não, tá? Vamos orar para que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Bendito Deus, nosso Pai, poderoso em glória, digno de todo louvor. Deus, quero glorificar a Deus pela vida do Osés, que está aí hoje, suas filhas, sua esposa. Homem esse de Deus, que muito exemplo me deu. Eu até hoje glorifico o teu nome, por tudo, Pai. Pelo tempo que passei por perto deles, o quanto eu aprendi com o irmão Osés. Que o Senhor continue todos os dias acrescentando dias de saúde, felicidade, agora e até então avô, que o Senhor abençoe a vida do neto ou neta, que o Senhor possa, papai, dar dias de gozo e de liberdade ao teu servo Zé. Deus, apresenta também nesta noite a vida do Sidney Alves, meu grande amigo, aonde ele estiver, que o Senhor dê livramento, saúde e liberdade, e livra-o do homem mau. Senhor meu Deus, também apresento hoje, nesta noite, a vida do Júnior, que está aí, o Júnior, a Kelly, a irmã Josefa, essa família maravilhosa, a qual o Senhor me deu o prazer de conhecer parte dela. O Senhor abençoe a irmã Josefa e o seu esposo, que aonde eles estiverem lá no Nordeste, que o Senhor venha acrescentar dias e dias de muita bênção e maravilha na vida deles. Que o Júnior, meu Pai, o homem mau, tudo que possa, Pai, trazer com que venha tirar esta liberdade a qual nós estamos falando. Que o Senhor vá de encontro com o teu escudo broquel e abençoa cada dia mais a vida do teu servo Júnior, da Kelly, livrando de acidente, de fera, do bicho peçonhento, de prejuízo. Assim, Pai, é que nós estamos pedindo nesta noite, um pela vida do outro aqui. Deus, que o Senhor também abençoe grandemente, Pai, todos que estão aí hoje para a glória do teu nome. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer a diferença. Ah, Senhor, que o Senhor possa fazer tudo aquilo que nós estamos colocando no nosso coração. E eu apresento nesta noite também a vida da Evelyn Calixto. Que o Senhor continue abençoando o filho, ela, o ministério dela, a vida em si em volta dela. Muito do que eu falei hoje aqui é para a vida dela, Pai. Que ela possa ter liberdade, mesmo em cima de tanta tribulação. Que a liberdade é vos ver,
e ter certeza que o Senhor caminha conosco. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da pastora Maria Aparecida, do pastor Cidercino e todos os seus filhos. Que o Senhor venha, meu Pai, derramar bênçãos e bênçãos sem medidas nestas vidas. Senhor, também apresento a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, lá no Piauí. Que o Senhor continue acrescentando dias e dias de novidade na vida deles. Pai, apresento nesta noite a minha mãe, os meus irmãos e todos, Pai, que fazem parte da minha família. Minha tia Sebastiana, lá em Rondônia, todos os meus primos. Senhor, que o Senhor possa trazer todos eles com mão forte para fazer parte desta liberdade. Abençoe, meu Deus, a Anne, a Samira, a minha esposa e eu, porque nós estamos aqui, meu Deus, extremamente dependente da Tua vontade. Senhor, também nesta noite, eu apresento a vida do Greiso e da sua esposa. Deus, que o Senhor possa acrescentar dias na minha vida para que eu veja aquela ferramenta cada dia mais, Pai, o Senhor acrescentando coisas na vida dele. Por ele ter sido, meu Deus, um grande exemplo, uma ferramenta usada pelo Senhor para que eu viesse a conhecer a liberdade. Senhor, que o Senhor proteja e que o Senhor todos os dias aumente a criatividade e a força de vontade do teu servo. Senhor, e desta maneira, eu também apresento a vida do Vino, da esposa do Vino, aonde eles estiverem, Pai. Que o Senhor dê proteção de acidente, até mesmo pela profissão que eles têm. Senhor, livra daquilo que venha dar prejuízo. Deus, também coloco nas tuas mãos a vida do Diadema. Que o Diadema, meu Deus, aonde ele estiver, se está em São Paulo, no Rio, não sei, que eu nunca vi ele. Mas o Senhor o conhece desde o ventre. E o Senhor tem um chamado na vida deste homem. E assim nós te entregamos todas as nossas agruras e recebemos de ti um pouco mais de liberdade, que é confiança de andar olhando para os seus passos. E eu sei que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Dê a nós uma noite, meu Deus, de restauração. Uma noite abençoada. Se tem alguém entre nós enfermo hoje, que ele possa acordar, ou ela amanhã, abastecido de cura, porque a liberdade também nos cura. A liberdade é nós termos o Senhor administrando tudo na nossa vida. E assim nós entregamos, Pai, a nossa vida, os nossos propósitos, as nossas direções não pertencem a nós. A nossa direção está nas tuas mãos. E o Senhor é quem vai prover tudo quanto nos faltar. Desta maneira nós te agradecemos em nome de Jesus. Fico muito feliz por cada um de vocês. Hoje eu não ia fazer esse trabalho, mas de última hora eu vou fazer. O tempo mudou e eu não fico bem, né? Mas já estou quase sarado aqui já. Amanhã estaremos aqui de novo. Hoje eu comecei um pouco mais cedo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre bem, liberdade é você compreender que Deus está no controle de tudo. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.